Uma das partes mais importantes do bem relacionar-se é a habilidade de se manter no presente. A gente está falando da capacidade de viver o que está, de apreciar o que é, sem sucumbir às dores do passado ou às preocupações do futuro, com foco no agora. Acontece que os estudos sobre o funcionamento do cérebro nos ajudam a entender que a gente passa entre 1/3 e metade do nosso estado de vigília não vivendo no presente. A nossa mente funciona como uma máquina do tempo, nos deslocando do aqui e agora para eventos do passado, cenários futuros ou reflexões internas, com a mesma naturalidade com a qual a gente respira. E o que acontece nessas viagens para fora do presente? A gente fala com a gente mesmo. E a gente se ouve também. A voz interna é uma característica da nossa mente e ela fala rápido. Se comparado à quantidade de palavras que saem da nossa boca quando a gente fala em voz alta, seria o equivalente a uma velocidade de 4.000 palavras por minuto. Por minuto! Essas conversas internas podem ser uma ruminação sobre memórias do passado, podem ser uma imaginação sobre o futuro, ou pode ser a elaboração de situações e emoções presentes. E elas também podem ser livre associações sobre o que está acontecendo, também conhecido como julgamentos e análises. Diversas linhas da espiritualidade vão apresentar os perigos desse falatório interno e também as potências dele. Do mesmo jeito que estudos sobre o comportamento humano e a psicologia também apontam para os impactos desse falatório. Mas a questão que eu quero apresentar aqui é que a gente não tem que lutar contra ele. Não é sobre não dar ouvidos ou parar o falatório interno, mas sim compreender como que a gente vai falar com a gente mesmo. Como vamos administrar esse falatório? Talvez você esteja se perguntando o que isso tem a ver com inteligência relacional. E nesse momento eu quero que você entenda que a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo é o ponto de partida para qualquer relação. Se o ponto de chegada é o relacionar-se com qualidade e saúde, o ponto de partida é a qualidade e a saúde com que a gente se relaciona com a gente mesmo. E para isso é preciso saber se observar, se conhecer. E o que eu quero dizer é que relacionar-se sem autoconhecimento é a mesma coisa que navegar sem bússola. Quando a gente fala com a gente mesmo, a gente está ponderando situações, dando voz às nossas emoções, planejando e projetando o futuro. É no falatório interno que a gente escreve a história da vida na qual a gente é o protagonista. O falatório interno nos serve para elaborar valores, enraizar a identidade, processar a cultura e o ambiente em que a gente está inserido. Então, nada mais importante do que começar por aí. Nessa trilha, a gente vai focar em habilidades importantíssimas para o bem relacionar-se consigo mesmo. Reconhecer padrões de reação, pensamentos e julgamentos. Saber separar o que é que está acontecendo de fato do que é que a gente está pensando sobre esse fato. Saber reconhecer e nomear as nossas emoções e sentimentos. Saber reconhecer e nomear as nossas necessidades. Essas habilidades vão te trazer equilíbrio e orientação para quando você estiver navegando relações com os outros. Vamos começar?